Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do GE. E parece que essa análise está sendo apimentada pro lado do Diniz. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E pra quem não sabe, né, o análise do GE é um quadro meu que eu faço pegando tudo que o GE pontuou e destrinchando pra vocês ponto a ponto, tá bom? Então, vamos nessa? YouTube Live voltará um dia, hein? Em breve. Bom, aqui então, análise. Fluminense é massacrado, esgota desculpas e precisa deixar 2023 somente na história. Pra quem não sabe, né, eu faço dessa análise justamente análise do título do subtítulo. Então vamos lá. Eu vou até colocar aqui, infelizmente, até para não afetar muito, eu vou ter bloqueadores aqui. Desculpe. Então, o que o Fluminense ele coloca? Ele fala que o Fluminense foi massacrado, e foi 3-0, mas poderia ter sido 4, 5, 6, 7-0 tranquilo. Então, não tem discordância nenhuma sobre essa ponta. Esgota desculpas. Essa palavra esgota na psicologia ela é muito ruim, tá? E na literatura do jornalismo também é ruim, porque não existe de esgotar. Não se esgota desculpas, se cria as novas. Então eu não gosto muito dessa palavra esgota, tá? Essa palavra não condiz com o meu vocabulário de psicologia. Então o que eu falaria aqui é... eu não sei, eu não colocaria a palavra de esgota, tá? E precisa deixar 2023 somente na história. Bom, o Fluminense, que eu sei, é a soma da torcida, da gestão e dos jogadores. A torcida, essa é a soma. Quando uma discorda, todas as outras discordam. E a torcida já deixou 2023. Então eu discordo muito disso. Não precisa deixar, já deixou. A gente já tem isso dentro da torcida. Ou até mesmo e gestão, poderia colocar dessa maneira, e gestão precisa deixar 2023 somente na história. Agora, parece que é o Fluminense que precisa deixar, e não é o Fluminense, é a gestão. A torcida não tem nada a ver com isso. A torcida está clamando corretamente da atual situação do Fluminense, tá bom? E aí, time volta a jogar mal, concordo, é pouco criativo, e vira presa fácil para o Corinthians, que não marcava gols há 4 jogos. Isso é interessante porque a gente eleva o tom do debate. O subtítulo elevou o tom do que já estava no título, mostrando somente como que tá uma panela agora acendendo por lado justamente da gestão e do Diniz. Isso é muito bom de falar isso. O Fluminense acumulou mais uma partida para esquecer em 2024. Quando ele fala acumulou, é pensado também no Flamengo, pensar no jogo de ida contra a LDU, pensar também no jogo contra o Cerro Porteño, pensar também no jogo contra a Aliança Lima. Todos daí tiveram uma mesma situação. O jogo tedioso do Fluminense. Então, eu gostei disso, porque acumulou significa existe coisa atrás. E eu falei algumas pra vocês. Desta vez a derrota para o Corinthians 3-0 na Neoquímica Arena pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sofrendo com a pressão alta do adversário desde o início, o Tricolor se mostrou um vazio de 10 em São Paulo. Um time que não defendeu bem, não criou nada e que não levou perigo para a equipe paulista. Sabe, era aquilo que vem do meu sentimento e que ele promove justamente logo na primeira frase.
tanto no tópico frasal, que é justamente o acumulou, que para quem não sabe o que é tópico frasal é a primeira frase antes do ponto, quanto também na primeira parte na primeira informação que tem no primeiro parágrafo. Perfeito. Perfeito. Se antes as situações ruins da temporada estavam ligadas ao retorno tardio do trabalho por conta do Mundial de Clubes em dezembro e das férias dos jogadores, o Fluminense agora esgotou as justificativas para seguir sem performar até aqui. Porque segundo o que falavam, não tinha tempo para descanso? Teve. Não teve tempo para treinar? Teve. Teve 2 semanas. Não teve tempo para ajustar os jogadores novos? Teve. Então, é isso que ele está falando. Os problemas físicos, das lesões, de disciplina, com o afastamento dos jovens por terem feito festa na concentração, evidentemente atrapalham o desempenho do clube. Isso eu não vou negar. Nenhum time no mundo consegue entregar o mesmo futebol com tantas perdas. Concordo. Mas por que a pergunta, eu não sei se vai ser respondida nesse texto, por que nós temos tantas perdas? Essa é a pergunta. Antes de a gente falar mais sobre a segunda parte desse vídeo, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o Fluminense. Mas não há mais desculpas para justificar a falta de recursos do atual campeão da América. O Fluminense 2023 viveu talvez o melhor capítulo da sua história com a conquista do Campeonato Carioca como em bola no Libertadores. Um feito que ficará marcado na história do futebol sul-americano, principalmente pelo trabalho autoral de Fernando Diniz. Cara, isso aqui é perda de tempo no texto, tá? Eu não quero saber disso. Mas já passou a hora de virar a página. O clube não pode seguir refém do próprio brilhantismo para 2023 para justificar as situações ruins desse ano. Aliás, o futebol do Fluminense 2024 em nada se assemelha do Fluminense campeão 2023. Nada. A única frase dessa frase toda aqui foi a final. O resto eu não quero nem comentar, para não perder tempo. Com o mês de maio se iniciando, mês de maio, ou seja, o mês 5, é preciso deixar os feitos do passado no lugar deles, no passado. Só repetindo o que ele está falando aqui. A derrota para o Corinthians, de forma que aconteceu com um time totalmente apático e sem variações táticas, liga um alerta que vem se arrastando nos últimos meses. Exatamente. Desde o início do campeonato. Aliás, aquele jogo contra o Bangu, eu não sei se ele vai falar sobre o jogo do Bangu, mas eu quero falar novamente. Aquele jogo do Bangu eu conversei com várias pessoas tricolores dentro do estádio do Maracanã e falou assim, cara, aquilo ali deu um up assim, caramba, então esse time principal do Fluminense está voltando dessa maneira. E no final da história era tudo mentira. Com o Corinthians sem marcar há 4 jogos, o Fluminense foi massacrado nas ideias e se viu sem recursos além da tentativa de sair trocando passes curtos que não surtiu efeito. A sensação muitas vezes é que o time se tornou previsível demais. E está falando somente o que eu estou pensando, tá? Que eu pensei no jogo. Não há motivos para pensar que a temporada não tem solução ou acabou. Na minha concepção tem. Pelo contrário, o Fluminense ainda tem a Copa do Brasil, que com certeza vai passar do Sampaio Correia, mas vai parar em algum time grande. A Conmebol Libertadores, perigando aí, ó. E todo o Campeonato Brasileiro pela frente, que a gente já começou atrás, bem atrás do primeiro colocado, que já está com 9 pontos. E já mostrou que é um time que sabe se reinventar nas adversidades. Aquele time, com aquele espírito que os torcedores tinham, não esse espírito de hoje. O histórico recente mostra isso. Mas eu te falo, é diferente. Existem certas minúcias que são diferentes. Mas a postura precisa ser totalmente diferente. Olha o que eu falei. Eu não li esse texto, tá? Eu não leio o texto para falar com vocês. A começar pela quarta-feira, quando o Fluminense volta a entrar em campo contra o Sampaio Correia,
Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Tipo, esse jogo ele pouco vai importar. A partida acontecerá no Espírito Santo, mesmo local onde o time irá mandar o jogo contra o Atlético Mineiro, no sábado, no próximo compromisso do Brasileiro. Ou seja, ele deve ficar lá mesmo no Espírito Santo. E aí o Diniz, na entrevista pós-jogo, né, mentindo, ou até mesmo não dizendo a verdade, não é que o não dizer a verdade significa que você mente. Talvez você esteja um erro. Mas vamos ver o que ele falou. Outra coisa é saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 começou há muito tempo, para todo torcedor. Aí precisa melhorar bastante, principalmente no que diz respeito à parte tática, na construção, que até agora eu não vi nenhuma mudança. Não adianta jogar bem um jogo e o outro jogo a gente não joga bem. Não adianta é ter um processo de continuação de melhora, porque a gente não está tendo. O próprio Ilan ele falou, a gente está tendo continuação de piora no quadro do Fluminense. Jogar bem em casa e não jogar bem fora de casa, que é, nesse caso a gente não está jogando bem. Esse aqui é a primeira mentira dele, a gente não está jogando bem em casa e a gente está jogando mal fora. A gente precisa ter consistência e voltar quanto antes, voltar a ser competitivo do que a gente tem sido. Bom, diz o técnico Fernando Diniz depois da entrevista. Bom, eu falei alguma mentira sobre essas resoluções todas. A torcida não está com razão. A única situação que pra mim que a torcida não está com a razão é não reclamar da gestão também. É achar que Mário Bittencourt, que eu vejo diversas vezes falando, eu vou agradecer o Mário, eu vou votar no Mário. Vota no cara que vai suceder o Mário, que vai fazer a mesma coisa que o Mário fez. Uma hora a gente vai se dar mal. E aí quando se dar mal, eu vou falar pra vocês, eu avisei. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. YouTube dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e YouTube Live voltará um dia, em breve. Tá bom? Saudações tricolores, até a próxima.